Prepare-se para embarcar em uma história transformadora, onde ossos secos se convertem em uma esperança vibrante. Junte-se a nós nessa jornada épica através das visões de Ezequiel, onde fé e espírito se entrelaçam para desafiar o impossível. Assista e permita que seu espírito seja inspirado por essa reviravolta miraculosa. O livro de Ezequiel, muitas vezes negligenciado na Bíblia, nos transporta para tempos difíceis. Zedequias, o último rei títere de Judá, viu sua autoridade se desfazer quando Jerusalém foi sitiada mais uma vez, desta vez pelo exército de Nabucodonosor. O monarca foi capturado, testemunhando a morte de cada um de seus filhos diante de seus olhos, marcando o fim da linhagem real. Seus olhos foram arrancados, e a última visão que teve foi a de seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor então decretou a completa destruição de Jerusalém. Ezequiel, mesmo a milhares de quilômetros de distância em terras babilônicas, foi chamado para pregar nesse período sombrio. Enquanto a tradição nos encanta com a melodia cativante da canção espiritual ou sopra-espírito, sua origem remonta à visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, uma visão dada pelo Senhor Deus. Essa visão pretendia oferecer uma esperança desesperadamente necessária ao povo escolhido de Deus. Devido à maldade do povo, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse suas terras, tornando-os cativos na distante Babilônia. Desolados, encontrarão-se em uma terra exótica. A visão do Vale dos Ossos Secos se refere primeiramente aos filhos de Israel, mas suas implicações têm relevância para nossas próprias vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e seguintes, relata que a mão do Senhor veio sobre ele, transportando-o em espírito para o meio do vale repleto de ossos secos. Ao observar ao redor, percebeu a vastidão do vale repleto de ossos extremamente secos. Deus se manifestou a Ezequiel por meio desse cenário desolador, não mudando sua localização física, mas proporcionando-lhe uma intensa sensação interior de estar em um vale repleto de ossos. A aridez desses ossos indicava o longo período de abandono, sugerindo que o vale já fora habitado, mas agora estava desprovido de vida. O Senhor desejava impactar profundamente a mente e o espírito de Ezequiel, enfatizando a aparente desesperança da situação. Essa visão serve como um alerta para nossas próprias vidas, e se negligenciarmos as instruções da palavra de Deus, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. A analogia estende-se além das fronteiras físicas, alertando que mesmo alguns cristãos, que um dia caminharam com o Senhor, podem se tornar como um monte de ossos, vivendo à sombra do que foram, em vez de realizar o propósito que deveriam ter cumprido. Portanto, esta jornada através do Vale dos Ossos Secos não é apenas um relato histórico, mas uma chamada à reflexão sobre a vitalidade espiritual e a renovação em meio à aparente desolação. Que essa narrativa inspire a esperança viva em seus corações e motive-os a desafiar o impossível, assim como Ezequiel fez nos tempos mais sombrios da história. Em Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, encontramos a sábia orientação que exorta os filhos a obedecerem a seus pais no Senhor, pois isso é correto. O apelo ressoa: honra teu pai e tua mãe, sendo este o primeiro mandamento com promessa de uma vida plena e duradoura na terra. Uma instrução que transcende o tempo, permeando os séculos com a sabedoria atemporal. Por sua vez, os pais são chamados a não provocarem a ira em seus filhos, mas, ao contrário, a criarem na instrução e no conselho do Senhor, na repreensão que vem dele. Uma instrução que não se limita apenas à autoridade parental, mas se estende a um padrão divino de criação e disciplina. Um chamado à responsabilidade e à formação de gerações fundamentadas nos princípios do Senhor. Emerge, então, a figura de Ezequiel, no capítulo 37, verso 3, quando é confrontado com a pergunta divina: Filho do homem, estes ossos podem viver? O profeta, consciente da aparente impossibilidade diante de si, responde com humildade: Vós, Senhor Deus, tu o sabes. Uma admissão de que, na presença do divino, somente Deus detém a certeza sobre o que pode ressurgir daquilo que parece totalmente sem vida. Este momento de Ezequiel transcende a narrativa histórica e lança luz sobre os tempos vindouros. O profeta, ao afirmar que somente Deus possui a certeza, revela uma verdade profunda: o avivamento, a renovação, é um ato divino.
Se desejamos ver um renascimento espiritual, é Deus quem o trará, assim como fez nos dias de Ezequiel. A impossibilidade aos olhos humanos torna-se possível nas mãos do Todo-Poderoso. Em Lucas, capítulo 18, verso 27, encontramos a confirmação dessa verdade: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Uma declaração que ecoa através dos séculos, desafiando nossa compreensão limitada e inspirando-nos a depositar nossa confiança na capacidade ilimitada do Criador. Ezequiel, no capítulo 37, versos de 4 a 8, recebe a ordem divina de profetizar sobre os ossos secos, declarando-lhes a palavra do Senhor. A proclamação da palavra de Deus emerge como um agente transformador, conferindo vida àqueles que aceitam. A visão de Ezequiel se desdobra de maneira milagrosa: ossos se unem, músculos e carne se formam, pele os cobre, mas ainda lhes falta o sopro vital. A instrução subsequente de profetizar aos ossos já unidos revela uma verdade fundamental: a palavra de Deus tem um poder intrínseco. Em Hebreus, capítulo 4, verso 12, somos lembrados de que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até a divisão alma e espírito, julgando pensamentos e intenções do coração. Uma espada afiada que transcende a barreira entre o físico e o espiritual. Assim, em Romanos, capítulo 10, verso 17, compreendemos que a fé surge ao ouvir a mensagem. A palavra de Deus, proclamada, é o veículo pelo qual a fé é gerada nos corações. O milagre de Ezequiel, portanto, não se limita ao físico, mas ressoa como um lembrete eterno de que a palavra de Deus é a fonte de vida e transformação. Neste mergulho nas Escrituras, somos chamados a reconhecer a soberania divina sobre a vida e a ressurreição do que parece morto. A palavra do Senhor é a âncora que transcende os tempos, nos guiando na jornada da fé e renovando nossas esperanças na possibilidade do impossível. Que, assim como Ezequiel, possamos confiar na promessa de um Deus capaz de trazer vida até mesmo aos ossos mais secos. Na continuidade do relato sobre a visão de Ezequiel, no capítulo 37, verso 9, somos guiados pelas palavras inspiradas: "Ele me disse, profetize ao fôlego, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e sopra sobre estes mortos, para que vivam." Aqui, somos conduzidos a uma compreensão mais profunda do papel essencial do Espírito Santo na obra divina, transcendendo a mera organização. Algumas pessoas, erroneamente, acreditam que a obra de Deus pode ser realizada meramente por meio da organização. Embora a organização seja crucial, assim como a ordem em nossos próprios corpos, Ezequiel nos revela que, sem o sopro vital, a igreja se torna apenas um corpo sem vida. O profeta, orientado por Deus, é instruído a profetizar ao sopro, desencadeando uma reflexão sobre a vital importância do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra ventos, aqui, provém da palavra hebraica ruach, que pode significar vento, sopro ou espírito. Ezequiel, ao receber essa instrução divina, percebe que qualquer realização humana é vã se desprovida da presença do Espírito Santo. A vitalidade espiritual em nossas existências é tão necessária quanto foi para Adão, quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas, conforme registrado em Gênesis, capítulo 2, verso 7. O profeta testemunha a manifestação extraordinária da vitalidade quando um exército se levanta diante de seus olhos. Em João, capítulo 3, versos 5 a 8, Jesus esclarece a necessidade do novo nascimento espiritual, destacando que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento do Espírito age misteriosamente, como o próprio vento que não podemos controlar, mas cujos efeitos testemunhamos. Ezequiel, no capítulo 37, verso 10, profetiza conforme ordenado por Deus, e o sopro entra nesses corpos outrora mortos, resultando em sua ressurreição. Surge um exército imensamente grande, uma imagem poderosa da capacidade transformadora da palavra e do Espírito de Deus. Essa experiência ressoa como um eco das palavras de Jesus sobre o novo nascimento e a atuação misteriosa do Espírito Santo. Nos versículos 11 a 13, Ezequiel recebe uma explicação divina mais profunda sobre a visão. Os ossos representam todo o povo de Israel, e a lamentação deles revela a perda de esperança e o sentimento de estar perdido.
Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre a restauração de Israel, prometendo libertá-los de seus túmulos e trazê-los de volta à terra de Israel. A visão não apenas sugere um renascimento nacional, mas também a restauração da antiga glória de Israel. Em meio à dispersão e ao desespero, Deus promete colocar seu espírito nos israelitas, infundindo-lhes vida e restituindo-lhes sua terra natal. O Senhor declara: colocarei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei em vossa própria terra, e então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o cumpri, declara o Senhor Deus. Uma promessa de renovação espiritual, ressurreição e restauração, cumprindo-se pela ação conjunta da palavra e do Espírito de Deus. E assim, a visão de Ezequiel se torna clara, iluminando seu significado encorajador. Israel, que havia perdido toda a esperança, agora é prometido não apenas um renascimento, mas também uma restauração de sua glória passada. Deus revela a Ezequiel que, mesmo quando os seres humanos pensam que tudo está perdido, subestimam o poder sobrenatural de Deus. Este é um testemunho duradouro da promessa divina de vida, renovação e restauração, que transcende as eras. Ezequiel recebeu a revelação divina de profetizar sobre os ossos secos, instruído a proclamar a palavra do Senhor. Conforme obedecia, um milagre se desdobrava diante dele, os ossos começavam a se juntar, tendões, carne e pele restauravam-lhes a forma original. No entanto, a renovação completa dependia da concessão do Espírito para que esses corpos sem vida recebessem o sopro vital, retornando à plenitude da existência. Este episódio é um exemplo clássico de renovação espiritual na Igreja de Deus, onde a palavra e o Espírito desempenham papéis cruciais. Atualmente, a revitalização espiritual da Igreja é alcançada através da palavra e do Espírito. Quando ambos estão presentes, a congregação experimenta a presença significativa de Deus. Como expresso em 2 Coríntios capítulo 3 versículos 17 a 18, onde está o Espírito do Senhor, há também a liberdade, e ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados pela ação do Espírito. Quando qualquer um desses elementos está ausente, a experiência da presença divina se torna limitada. A Escritura, em Efésios, capítulo 2 e versículo 1, descreve vividamente o estado anterior de nossas vidas, semelhante a um monte de ossos secos, destituídos de vida devido aos delitos e pecados. No entanto, através da graça e da fé em Jesus Cristo, experimentamos uma vivificação, um retorno à vida espiritual. Romanos 5 versículo 8, destaca o amor de Deus, demonstrado pelo sacrifício de Cristo mesmo quando éramos pecadores, proporcionando vida através de sua morte. A mensagem de esperança, a transformação pela fé em Cristo, é uma luz que brilha mesmo nos túmulos espirituais mais sombrios. É nosso dever compartilhar essa palavra de esperança com aqueles que, devido a seus pecados, ainda estão espiritualmente mortos. Espalhar a palavra e depender do Espírito Santo para orientação e força pode resultar em uma renovação nos corações que, como ossos secos, anseiam por vida espiritual. Antes de seguirmos adiante, é encorajador lembrar que a vida, conforme Efésios 2 e verso 8, destaca, é um dom de Deus, não um resultado de nossos esforços. Cada história compartilhada é um testemunho desse amor redentor. Assim como Cristo morreu por nós enquanto éramos pecadores, a esperança em seu sacrifício é a centelha que ilumina novos caminhos. Como sugestão vou deixar aqui nos cards e também na tela final um vídeo onde te explicamos quem é Deus à luz da Bíblia. Você vai se surpreender com tamanha grandeza. Em nossa jornada de compreensão, buscamos incessantemente essa luz. Hoje, testemunhamos como a fé pode revitalizar até mesmo o que parecia perdido. Ao compartilharmos essas palavras de fé, abrimos caminhos para novos entendimentos. Convidamos você a continuar conosco nessa jornada de fé e esperança em sua própria vida. Que cada dia seja repleto de compreensão e renovação. Antes de nos despedirmos, queremos presenciar a sua luz aqui nos comentários. Conte-nos como essas palavras de fé tocaram seu coração. Suas reflexões são fontes de inspiração. Participe, compartilhe sua luz, e continuemos juntos em direção ao alvo que é Cristo. Obrigado por ter ficado até aqui e que as bênçãos do Senhor acompanhem você em cada passo do caminho.
Nos encontramos no próximo vídeo.